Agora vamos para a soma das matrizes. As operações com matrizes, que foi o tema do conteúdo da segunda semana. Operações com matrizes. Primeiro nós temos a igualdade entre matrizes, né? Vou falar primeiro da igualdade. É sempre importante a gente lembrar da igualdade entre matrizes. Duas matrizes, elas só são iguais, galera, se cada elemento correspondente for igual. Quem são os elementos correspondentes de duas matrizes? Os que estão na mesma posição. Né? O que eu tenho ali, o A11 e o elemento que está na linha 1, coluna 1 também. O elemento que está na linha 2, coluna 1, tem que ser igual ao elemento que está na linha 2, coluna 1 da outra matriz, para que elas sejam iguais. Certo? Então, na igualdade de matrizes, duas matrizes só são iguais se cada elemento for correspondente for igual. Por exemplo, se eu tenho aqui a matriz, vou colocar de forma genérica primeiro. A11, A12 e A13. A21, A22 e A23. Para que essa matriz seja igual a uma outra matriz, na qual seus elementos são B11, B12, B23, B21, B22 e B23, para que essas matrizes sejam iguais, o que tem que acontecer? Cada elemento correspondente tem que ser igual, ou seja, o A11 deve ser igual a quem lá na outra matriz? Quem é que está na mesma posição que ele? É o B1 também. B11. O A12 deve ser igual a quem? Ao B12, que é o que está na mesma posição. O A13 deve ser igual ao B23. O A21 deve ser igual ao B21, mesma posição. O Professor, só uma A22 deve ser igual ao B22. E o A23 deve ser igual ao B23. Quer fazer alguma Professor, pergunta? Alguém aí? você errou bem em cima. No A13, você colocou foi A23, bem em cima. Ah, foi o B, né? Coloquei ali B, foi Foi. B23. B13. Eu falei B23, eu falei B13. Que na fala eu falei 13 e escrevi 23. Então é o seguinte, os elementos correspondentes devem ser iguais, só isso. Para isso, as duas matrizes devem ser do mesmo tipo, né? Elas devem ter a mesma quantidade de linhas e colunas. Porque, ó, imagina se o B, se a matriz aqui, a segunda matriz, tivesse uma outra coluna aqui, ó, B24 e B34. Haveria possibilidade dessas matrizes serem iguais? Não, porque eu não tenho elementos na matriz A correspondentes a esse, ó, que é na coluna 4. Então, para isso, elas devem ter a mesma quantidade de linhas e colunas, né? Obviamente, porque se uma tiver uma linha a mais do que a outra, só pelo fato de ter uma linha a mais já mostra que elas não são iguais, né? Aí os elementos, então, teriam como ter a igualdade, certo? Então, elas só vão ser iguais se tiverem o mesmo tipo, forem do mesmo tipo, ou seja, mesma quantidade de linhas e colunas, e todos os seus elementos correspondentes forem iguais, beleza? Agora, as operações de adição e subtração. Algumas literaturas dizem que não existe subtração de matrizes. Não existe subtração, mas a gente pode imaginar como sendo subtração mesmo, né? Essas coisas de não existe subtração é só para confundir. Pode considerar normal a subtração. Como é que eu faço a adição de matrizes? Para somar duas matrizes, basta eu somar os elementos correspondentes. Muito simples, é só somar os elementos correspondentes. Eu vou somar, por exemplo, eu tenho a matriz aqui, ó, 1, 0, menos 1, 3, 7 e 2, mais
a matriz 4, menos 1, 3, 2, menos 3 e 0. Para somar as matrizes, a gente simplesmente soma os elementos correspondentes. Como a gente vai somar elementos correspondentes, novamente, as matrizes devem ser do mesmo tipo. Porque se uma tiver uma coluna ou uma linha a mais, eu não tenho elementos correspondentes para somar. Então, eu só posso somar matrizes que sejam do mesmo tipo. Se eu tiver a matriz 3 por 3 para somar com a matriz 2 por 1, não é possível. Certo? Não é possível porque eu não tenho elementos correspondentes que poderão ser somados. Ok? Essas duas matrizes que eu desenhei, elas são de qual tipo? Qual o tipo dessas matrizes aí? Quanto por quanto? 2 por 3. 3 por 2. Nós temos 3 linhas e 2 colunas. Né, cada uma delas. Então, a gente só soma os elementos correspondentes, galera. É bem simples. Ó. Vou pegar aqui os elementos correspondentes. Quem é que vai ser somado com 1 mais 4? Que é 5. Aí aqui a gente tem que ter só esse cuidado. Ó. O número aqui é negativo. É 0 mais menos 1. Mais com menos fica o quê? Eu vou ter assim, ó, 0 mais menos 1. Né? Eu vou colocar passo a passo aqui, ó, as nossas operações. Ó. O 1 vai ser somado com o 4. Então vai ficar assim, ó, 1 mais 4, que é igual a 5. Então o primeiro aqui é 5. Agora o segundo aqui, ó, 0 mais menos 1. Então vai ficar, ó, 0 mais menos 1. Só que mais com menos é menos. Então aqui é o mesmo que 0 menos 1, ó, que é menos 1. O próximo, eu tenho aqui, ó, menos 1, vou somar com o 3 aqui, que é o correspondente a ele. Então vai ficar, ó, menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 é quanto? 2. O próximo, 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, né? Vou colocar aqui o passo, que eu não coloquei. 3 mais 2 igual a 5. O próximo aqui, eu tenho 7 mais menos 3. Então, ó, a mesma coisa, ó, 7 mais menos 3, mais com menos é menos. Então, fica 7 menos 3, que é 4. Opa, 4. E, por fim, 2 mais 0. 2 mais 0, aí, 2. Observe aí que a soma dessas duas matrizes deu aquela outra matriz ali, ó. 5 menos 1, 2, 5, 4 e 2. Certo? Certo. Aí existe uma coisa interessante, que a gente tem que sempre lembrar o seguinte, ó, que na soma de duas matrizes, ó, se eu tenho a matriz A, M por N, eu só posso somar ela com a matriz B, que também seja M por N. E vai resultar numa nova matriz, que também vai ser M por N. Por exemplo, se eu tenho a matriz A 3 por 4, eu só posso somar ela com a matriz B se a matriz B também for 3 por 4. E o resultado vai ser uma nova matriz, chamada de C, que também vai ser 3 por... Né, olha, observem aqui. Ó. Aqui essas matrizes são 3 por 2. Então, o resultado também vai ser uma matriz 3 por 2. Certo? Aí, na soma de matrizes, galera, se eu for somar várias matrizes, eu posso fazer uma soma de várias matrizes. E aí vale todas aquelas propriedades de adição que a gente considera para números reais. Se eu tenho assim, a matriz A mais B, é a mesma coisa de B mais A, né? Que
A gente soma a ordem dos fatores, não altera o resultado, né? Que é a associatividade, certo? Se eu tiver aqui, ó, uma matriz A mais B, somada com a matriz C, é a mesma coisa que eu pegar a matriz A mais a soma de B mais C, certo? Tanto faz também essa ordem aí, tá ok? E o elemento neutro da adição de matrizes é a matriz nula. Se eu tenho uma matriz A mais uma matriz nula, o resultado vai ser a própria matriz A. Quem é a matriz nula? Aquela que todos os elementos são zero. Certo? E aí existe uma outra propriedade da matriz oposta. O que é a matriz oposta da matriz A? É aquela matriz em que a sua soma dá zero. A mais menos A é igual a zero. Quem é essa matriz menos A é a oposta de A. E quem é a matriz oposta de A? É aquela que a soma com ela mesma dá zero. O que significa isso? Significa a troca dos sinais de todos os elementos, certo? Se eu tenho a matriz A, por exemplo, aqui, ó, naquela ali, ó. Essa aqui, ó. Essa matriz A é essa ali, ó. 1, 0, menos 1, 3, 7 e 2. Quem seria a matriz oposta dela? Seria eu trocar os sinais. Ó. 1 fica menos 1. 0 não tem sinal, continua 0. Menos 1 fica 1. 3 fica menos 3. 7 fica menos 7. E 2 fica menos 2. Essa é a matriz oposta. Certo? Deixa eu ver o que mais que a gente tem para ver aqui. Agora eu vou fazer os exercícios aí de soma e subtração de matrizes, né? Para subtrair matrizes, galera, é o mesmo procedimento, tá bom? Algumas pessoas consideram o seguinte, ó. Se eu tenho assim, ó, 0, 5, menos 2 e 1, menos a matriz 3, 1. Botar bem aqui menos 1. 3, 1, 4 e menos 2, por exemplo, tem uma subtração de matrizes. O que eu faço? O que os livros indicam? Eles indicam o seguinte, ó. Como eu estou subtraindo, ao invés de subtrair, ó, observe bem aqui nessa matriz oposta aqui, ó. Eu tenho A mais menos A. Se eu fazer mais com menos, fica menos. Então é o mesmo que eu ter A menos A. Então, toda vez que eu tiver a subtração, alguns livros indicam para eu escrever a subtração como sendo uma soma da matriz com a oposta da outra. Né? Se eu tiver assim, ó, vou considerar ao invés de A, vou considerar a matriz B. Se eu tiver assim, ó, A menos B. Alguns livros indicam para a gente fazer o seguinte, A mais menos B, a soma com a oposta de B. Porque para somar, às vezes, fica mais interessante da gente considerar o sinal. Mas dá no mesmo, na verdade dá a mesma coisa. Vamos fazer a subtração direta aqui, ó. Fazer a subtração, eu posso fazer a subtração direta ali, ó. Fazendo a subtração direta, como é que vai ficar aqui, ó? 0 menos 3. Quanto é 0 menos 3, galera? Ninguém sabe quanto é 0 menos 3? É 0. Subtrair, é subtrair. 0 menos 3. Dá menos 3. 5 menos 1. Agora vem aqui, ó. Menos 2, menos 4. Quanto é que fica menos 2, menos 4? Essa eu quero ver quem me responde. Então é menos 2, menos 4. Menos 2. Agora eu vou escrever ela aqui. É 6, professor, não? Menos 6, professor. 6? 6 positivo.
Não. Negativo, é menos 6. Menos 2, ó, menos 4. Subtração, né? Se fosse multiplicação, aí a gente faz o jogo de sinal, menos com menos fica mais. Mas é subtração, né? Adição. Conserva o sinal e soma. Menos 6. Até lembrar aquela ideia, ó, menos 2 significa que está faltando 2. Aí eu vou lá e vou subtrair por 4, ou seja, eu vou tirar 4 de onde já está faltando 2. Então o que vai acontecer? Vai ficar faltando 6 ao todo. Menos 6. Então observe que subtrair às vezes acaba a gente confundindo o sinal. E aqui pior ainda, ó, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Quanto é que fica isso aí? Quem vai me dizer agora? Menos 1. Menos 1. Menos 3. Também não. Menos 5. Ó, eu vou. É menos 1, menos 2. Agora sim, olhando isso aí agora, quem me diz quanto é que dá? Não tenho medo de errar, não. É só pra gente. Estou analisando para vocês verem a dificuldade. O meu não tá aparecendo nada, aí não tem como eu dizer. É justamente para a gente ver a dificuldade. Pode dizer, pode errar, não tem problema nenhum. É só para vocês verem como fica difícil subtrair assim, às vezes a gente confunde o sinal. Não. Porque eu tenho que fazer o que com esses dois sinais aqui? O jogo de sinal. Menos 1 mais Menos 3, né? e menos 1 mais 2, ó, tá faltando 1 e eu vou acrescentar 2. O que vai acontecer com isso? Se eu vou acrescentar 2, significa que eu vou acrescentar 2 vezes de 1, né? Então, ó, tá faltando 1. Aí eu acrescento 1 primeiro, o que acontece? Se tá faltando 1 e eu coloco esse 1, anulou, ficou 0. Aí depois eu acrescentei mais 1. Então, menos 1 mais 2 é... Você pode ver o inverso. Ó. Menos 1 mais 2 é 2 menos 1. Isso aqui dá 1. Olha só como... Então, por que os livros indicam somar com o oposto da outra matriz? Porque facilita um pouco. Olha só, vamos agora fazer isso. Eu vou repetir isso aqui. Fica 0, 5, menos 2 e menos 1. Como é a subtração, então eu vou fazer o seguinte, ó, é mais, eu vou pegar o oposto dessa outra matriz ali. Ó. O que é o oposto que eu falei para vocês? Trocar o sinal de todos. Então o 3 fica menos 3, o 1 fica menos 1, 4 fica menos 4 e o menos 2 fica 2. Porque como eu estou somando, esse sinal de soma, eu só considero o que está no número mesmo, direto. Ó. 0 mais menos 3. Eu considero direto aqui. Ó. 0 menos 3, menos 3. 5 menos 1, 4. Menos 2, ó, menos 4, menos 6. E aqui, ó, onde tinha menos 1 mais 2, ó, fica agora, onde tinha menos 1 menos menos 2, é menos 1 mais 2, que fica. Então, às vezes, a subtração fica mais simples da gente pegar o inverso da segunda matriz, tá bom? Ok, galerinha? Deixa eu ver qual foi que vocês tiveram bastante dificuldade na hora de somar. Teve umas matrizes ali que vocês tiveram dificuldade de somar. Agora eu não lembro qual foi. Bem que na questão de número 9 agora. Agora nós vamos rapidinho, já é 9h27, vamos aí mais 20 minutos de aula, né? Menos de 20 minutos. Fazer aqui na página 71, a questão de número 9. Bom, vamos determinar MN, essa igualdade aqui, ó. M mais N. Aqui eu tenho M. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho N. Para que se tenha que isso seja igual a I2. Quais os valores de M e N?
Nós temos aí o quê? Qual é o assunto que nós estamos tratando aí? Igualdade entre matrizes. Ó. Eu tenho igualdade de duas matrizes. Por quê? Quem é esse I2 aqui, galera? Quem é esse I2? Vamos escrever ele aqui. Quem é essa matriz I2? Nós acabamos de falar sobre ela. É quem? A matriz chamada de como? Que matriz é essa? I. Matriz identidade, né? Matriz identidade. E o que significa esse 2 aqui? Hã? A ordem da matriz. O que é a ordem da matriz? Quantidade de linhas e colunas. E na identidade, na matriz identidade, qual é o esquema dela, galera? Os elementos da diagonal principal tem qual valor? Na diagonal principal. E o resto é 0. Então, essa é a matriz identidade. Ó. Como eu tenho uma igualdade nessas matrizes, os elementos correspondentes são iguais. Ó. Então, esse aqui, M mais N, é igual a quanto? Hã? Quem é o elemento correspondente a ele? Lá na outra matriz? É 1. O 0 e 1. Não, o 1 só, né? Porque M mais N é uma soma, então é um número só, o M mais N. O M mais N todinho é o A. Esse M aqui que é o A12, né? Ó. Então, M mais N é igual a quem? A 1. Aí, o A12 aqui, que é o M, é igual a quanto? 0. Aí aqui eu tenho esse 0, que é esse menos 0 aqui, ó. Nem precisa botar porque já são iguais. E esse N é igual a quem? Pronto, eu nem precisei disso aqui, ó. Porque só com esses outros dois eu consigo descobrir o valor deles, ó. O M é igual a 0 e o N é igual a isso. Não é simplesinha? Era só desenhar a matriz identidade. Certo? Na 10ª, foi mais ou menos parecido, só que com outra matriz especial que nós vimos. Temos assim na 10ª. A mais B menos 1 e 0. A menos 3C e B. 2B e 0. Isso é igual a matriz 0, 3 por 2. Quem é essa matriz? Tá travando aí, galera, tá? Pra mim não tá não, pessoal. Deve ser então, Carol. É 3 por 2. Quem é essa matriz 0 aqui, galera? A matriz nula. Qual o valor dos elementos dela? Hein? Dessa matriz aí. Todos os elementos dela são 0. Então eu tenho 0, 0, 3 por 2. Então é 3 linhas e 2 colunas. Essa aqui é a matriz. Ora, se elas são iguais, basta eu igualar os valores. Então, esse aqui, ó, eu vou circular de cores diferentes. Esse aqui que eu circulei de verde é igual a quem? Esse primeiro aqui que é 0. Na verdade, como é matriz nula, todos eles são iguais a 0. Não é isso? Então, olhando para isso aí, quem é o elemento que eu posso, o valor de quem eu posso encontrar primeiro, galera? Qual é o número que eu posso encontrar primeiro o valor dele aí? Hã? Porque, ó, isso aqui é igual a isso aqui. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Esse é igual a esse. E esse é igual a esse.
Qual é o elemento que eu consigo encontrar aí primeiro o valor dele? Dessas letrinhas aí. Eu preciso encontrar o A, o B e o C. Qual que é o deles que eu consigo encontrar já de cara? O O C A, e o B. Alguém falou A, outro falou C, foi? O B, ó, porque o B tá sozinho aqui, ó. Ó, Eu falei o tem C o e o B B. aqui. B é igual a zero. Né? Então eu consigo encontrar o B de cara. Porque se eu fizer as igualdades, ó, esse primeiro aqui é um elemento só. A mais B menos 1 igual a zero. Eu tenho duas incógnitas, eu tenho A e B, eu não consigo encontrar os seus valores. Esse aqui, A menos 3C, é igual a quem? Quem é o elemento correspondente a ele? Zero também. Não consigo. Mas o B está sozinho, ó, então eu consigo que B é igual a zero. Opa, peraí, se o B é igual a zero, agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho 2B, ó. Eu já sei que o B é zero, 2 vezes zero é zero. Ó, igualzinho. Então é o seguinte, se eu já encontrei o B, observe que aqui na primeira aqui, ó, vou chamar essa primeira aqui, e essa aqui de 2. Nessa primeirinha aqui, ó, eu tenho A mais B menos 1. Então, se eu sei que o B é zero, eu substituo o B aqui agora. Então, vamos lá substituir o B. Ó. Substituindo o B na equaçãozinha 1 ali, ó, eu vou ter o quê? Ó? Que A mais o B. Mas o B eu sei que é zero. 0 menos 1 é igual a zero. A mais zero, bom, somar com zero é zero, né? É o próprio número, quer dizer. Fica o A. E esse menos 1 que está positivo, eu jogo ele para lá. Ou está negativo, vai positivo. Então fica aqui que o A é igual a 1. Pronto, encontrei o A. Agora observe aqui que eu tenho A menos 3C. Se eu já descobri o A, agora eu substituo para encontrar o C. Então eu vou fazer o seguinte, substituir o valor de A naquela segunda equação. Ó. Então eu vou ter o quê? A menos 3C, mas quem é o A? O A é 1. Fica A menos 3C igual a zero. Então eu vou ter que o 3C é igual a 1. Ó, observe que se eu passar o 1 para lá, ele fica menos 1 e o C continua negativo aqui. Como os dois estão, na frente do C está negativo, multiplica por menos 1, que é trocar o sinal de tudo. Aí fica 3C igual a 1. Então C fica igual a 1 dividido por 3. E 1 dividido por 3 não é exato, termina aí. Então C é 1/3, o B é 0 e o A é 1. Certo? Alguém está copiando? Eu tirei print, professor. Eu passei a questão de número 13 para vocês. Deixa eu olhar aqui. Passou, a 3 passou. Sei. Acho que eu vou fazer ela. Vocês preferem que eu faça 11? Só vai dar tempo de uma das duas. Faz a 11, professor. Vou fazer a 11. Vou copiar ela aqui logo. Aí, número 11. Aí, ó. Diz o seguinte, a 11. Calcule, dadas as matrizes A igual a 2, 6, 3, ó, a matriz que tem quantas linhas? Qual o tipo dessa matriz aqui? Quanto por quanto? 3 por 2. 3 por
Por 3, Coluna professor. só. Uma coluna só. Ó, só tem uma coluna. As linhas são 3. Certo? É uma única coluna. Ó. A coluna é sempre na vertical, galera. Ó. O número existe na linha, só tem uma coluna, certo? Aí as linhas. 2, 3. Beleza? Então são matrizes 3 por 1 aí, ó. A matriz A, 2, 6, 3. A matriz B, 1, 6, 2. A matriz C, 0, 4 e menos 2. Calcule na letra A. A mais B menos C. Nós podemos fazer de duas formas isso aí. Você pode fazer logo tudo de uma vez ou fazer por partes. Pegar primeiro aqui, ó. A mais B e pegar o resultado e subtrair por C. Você pode fazer assim, você escolhe o que você quiser fazer, né? O que for menos complicado para você. Além disso, nós podemos considerar o seguinte, ó, que A mais B menos C eu posso fazer como A mais B mais menos C, que é o inverso da matriz, a oposta da matriz C. Então, aí eu vou escrever isso agora. Como é que vai ficar? Ó? Quem é a matriz A? 2, 6, 3. Mais, quem é a matriz B? 1, 6, 2. Mais a oposta da matriz C. Então, vou pegar a matriz C trocando os sinais. Ó. Menos 0, menos 4 e 2. Certo? Façam isso não, pelo amor de Deus. Vai de menos 0. 0 não tem sinal não, 0 é 0. Certo? Então fica 0. 0 menos 4, 2. Ó, eu somei com a oposta da matriz C, tá bom? Aí agora a gente pode somar tudo de uma vez, ó. Por quê? Ó? Os elementos correspondentes é o quê? 2 mais 1, 3 mais 0, 3. Agora aqui, 6 mais 6, 12. 12 menos 4, 8. E 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 3, 8 e 7. Beleza, né? Vamos fazer a letra C, que é só subtrações. Para fechar aqui. É A menos B menos C. Então, posso escrever como sendo A mais menos B mais menos C. Ao invés de fazer essa aí, eu fazer a letra B, porque a menos C a gente já viu, né? Então, fazer a letra B melhor. É A menos B mais C. Então, posso colocar como A mais menos B mais C. Então, vai ficar o quê? Ó? Quem é a matriz A? 2, 6 e 3. Mais. Agora, a matriz menos B. Vamos pegar menos B. Ó. É 1, menos 1. Lá é 6, menos 6. Lá é 2, menos 2. Mais a matriz C. Quem é a matriz C? 0, 4 e menos 2. Observe que essa questão é, na verdade, para vocês treinarem essa questão da oposta e tudo mais. Ó. Ela é bem simples, só para vocês treinarem ali a oposta, a matriz oposta de uma. Então, como é que vai ficar aqui? E a adição, né? A subtração. 2 menos 1 é 1. Mais 0, 1. 6 menos 6 é 0. Mais 4, 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1. E aí está a nossa resposta. Tá ok?